Essa semana, a comunicação empresarial perdeu um de seus grandes nomes. Lala Aranha nos deixou nesta quarta-feira, 21 de setembro, às portas da primavera deste 2022. Apesar do convívio distante, mas sincero e admirado, nós da Mega Brasil tivemos a felicidade de estar com Lala Aranha ao longo desta nossa trajetória de 30 anos. Pudemos ter a sua companhia em diversas oportunidades, em eventos, no nosso congresso e, mais recentemente, na websérie A Comunicação Empresarial no Brasil, a história contada por quem ajudou a escrever a história, quando pudemos ouvir seu relato sobre o início da sua carreira no Rio Grande do Sul, sua ida para a AB de Carlos Alberto Fonseca Ferreira, depois Ogilvy e CDN. Ao longo da sua trajetória, Lala Aranha fez inúmeras contribuições ao mercado e aos profissionais de comunicação que muitas vezes se espelhavam na sua conduta ética, na sua capacidade de coordenar equipes, de buscar soluções, de alcançar objetivos. Lala Aranha nos deixou nesta quarta-feira, 21 de setembro, às portas da primavera deste 2022. Porém, uma passagem marcada por tantos momentos bons, por tantas realizações, amizades e boas lembranças, não deve ser lembrada com dor ou tristeza, mas com uma alegria cândida e serena, celebrada pela marca e pelo legado que deixa no coração de cada um de nós. Exatamente por esse motivo, para celebrar a vida e a carreira de Lala Aranha, a Mega Brasil reapresenta a entrevista dada por ela, a mim e ao Eduardo Ribeiro, na websérie A Comunicação Empresarial no Brasil. E também aqui reúne pessoas que tiveram Lala Aranha em algum momento presente em suas vidas. Na entrevista que concedeu à websérie A Comunicação Empresarial no Brasil, a história contada por quem ajudou a escrever a história, que foi produzida entre 2021 e 2022 pela Mega Brasil, Lala Aranha se referiu à Berge como uma das mais relevantes, se não a mais relevante instituição do mercado da comunicação empresarial. Para falar sobre essa convivência de Lala Aranha ao longo dos anos com a Associação Brasileira de Comunicação Empresarial, eu recebo Paulo Nassar, diretor-presidente da Berge. A gente recebe a triste notícia do falecimento da Lala, e mais do que isso, registrar que isso reforça, né, esse sentimento de luto que toda a sociedade global, né, e especificamente a brasileira tem sentido, né, a partir aí desse grande contexto da pandemia, né. Mas eu tive a felicidade de conviver em muitas situações com a Lala, e eu penso que a Lala ela era uma espécie de Don Quixote de La Mancha da profissão de relações públicas, né? Nesse contexto da comunicação, né? E sempre lutando, né? Contra situações, né? E situações institucionais, né? Que amarraram, né? E de certa forma hoje ainda amarram a consolidação dessa profissão dentro de uma visão conectada, né, com as outras profissões do campo da comunicação, né? E ela lá, ela sempre trabalhou, né, no dia a dia exatamente para enfraquecer, né, esses bastiões corporativos, né, que impediam a sociedade de ver exatamente essa dimensão luminosa da profissão, né? que é, que é uma dimensão democrática, uma dimensão que trabalha, né,
não só a visão dialógica, a visão de ponte, né, mas a visão de hífen, né? Quer dizer, relações públicas, hífen democracia, relações públicas, hífen diálogo, relações públicas, hífen, né, transparência, relações públicas, hífen verdade, etc. E num contexto que, mais do que nunca, a profissão precisa trabalhar essas dimensões, porque é óbvio que a gente tem aí, confrontando tudo isso, não só o corporativismo, mas uma indústria que eu denomino de indústria das relações não públicas, né? Que é uma indústria extremamente profissional, que trabalha as dimensões e os estereótipos, né? Que a Lala combatia, né? Essa ideia de relações públicas como manipulação, de relações públicas como algo ligado à figura dos dandies, né? Enfim, relações públicas como algo supérfluo. Não, a Lala, ela mesmo se denominava, né, uma espécie de Dom Quixote de La Mancha, né? Muitas vezes ela dizia, né? Muitas vezes eu consigo espetar minhas lanças, né? Nas pás desses moinhos que aparecem na nossa paisagem, né? Em síntese, a Lala ela vai fazer muita falta porque ela trazia essa dimensão densa, essa dimensão intelectual para essa profissão, né? Que é tão estratégica, que é tão importante no contexto que a gente está vivendo. Lala vai continuar vivendo nessa dimensão nas nossas memórias. Muito obrigado, Paulo Nassar, diretor-presidente da ABERJ. Na websérie A Comunicação Empresarial no Brasil, a história contada por quem ajudou a escrever a história, produzida pela Mega Brasil, Lala Aranha relatou o seu início de carreira como relações públicas ainda na AAB, agência de Carlos Alberto Fonseca Ferreira, e posteriormente incorporada à Augvin. Em 1987, Lala Aranha atendeu a Embratur e conheceu a nossa próxima convidada a estar aqui conosco para celebrar a vida e a carreira de Lala Aranha. Eu me refiro a Kiki Moretti, fundadora e CEO do Grupo Impress. Kiki, muito obrigado por estar conosco ao nosso lado nesse momento. É um prazer e poder falar da Lala, que é um profissional, uma querida, né? Então, momento triste, mas eu acho que nesse momento é que a gente celebra exatamente a carreira, a vida, né? A personalidade. Eu sempre acho que nesses momentos é o momento da gente celebrar exatamente a vida da pessoa, né? E enaltecer tudo que ela realmente foi de bacana, né? Por favor, como é que foi a sua experiência com ela, o seu contato com a Lala? É engraçado porque ela lá aparece na minha vida em dois momentos muito distintos e com uma distância de tempo, né? Eu conheci ela lá, a primeira vez que eu vi ela lá foi em 1987, por aí, na Embratur, porque a AB atendia a conta internacional da Embratur, eu era chefe da área de imprensa nacional e o Ivandel era internacional. Então a gente estava sempre junto ali. E eu me lembro que eu era muito menina, né? Assim, eu devia ter uns 23, 24 anos, mais ou menos, e ela lá era já uma mulher assim incrível. Eu olhava para ela com uma admiração, aquela mulher elegante, interessante, já dominando tudo, chegava com uma postura elegante mesmo, não só no jeito de vestir, mas a forma como ela abordava as coisas, com firmeza, mas com suavidade, com muita propriedade. Então me chamou muito a atenção como existia já no mercado de relações públicas, que para mim ainda era muito novo, né? Eu tinha saído de redação há menos de um ano, como existiam profissionais qualificados, executivos, foi realmente a primeira impressão que eu tive dela e do que seria o mercado de relações públicas. Ela, para mim, representou assim, um padrão de excelência, do que eu entendi que seria assim, bacana seguir, né, pela postura dela. E aí passa o tempo e a gente vai se reencontrar, eu já na Impress e ela dirigindo o escritório da CDM no Rio. E a Impress começou no Rio, tem uma presença muito forte no Rio, e a CDM naquela época também, né? Era um escritório muito importante para a CDM e ela foi a diretora há muito tempo.
E a mesma coisa, assim, em todas as concorrências ou a forma da gente se relacionar, ela sempre teve essa mesma elegância. Se eu puder lembrar da Lala, para mim, a palavra que fica é exatamente isso, é uma postura de uma pessoa elegante em todos os sentidos, né? Na forma de tratar os concorrentes, na forma de tratar o cliente, muito firme, muito delicada, mas é sempre muito correta. Essa é a imagem que eu tenho dela sempre, depois das interações que a gente teve no Rio de Janeiro, a gente se esbarrava em todos os lugares, né? Sempre isso, sempre foi ela foi um modelo para mim, assim, de mulher, né? Logo no início só tinham homens, né? Quando eu vi a primeira vez, ela era a única mulher ali na diretoria da AAB, Uhum. e eu achei assim, ela para mim foi uma inspiração, na verdade. Então, tenho muito carinho por ela, né? Uhum. Muito bem. Na CDN, você também teve contato com ela posteriormente? Sim, é isso que eu falei. Na CDN a gente nunca trabalhou junto, trabalhou nenhum cliente junto. Depois, já no final da carreira, ela já não estava mais na CDN. Eu lembro que ela indicou um cliente para a Impress lá no Rio, acho que não tinha mais a CDN, e a gente teve um contato, e assim, de novo, ela sempre muito estratégica, muito, muito cuidadosa na forma de conduzir o trabalho, conduzir. Então, na CDN, a gente só se esbarrava realmente em concorrências no mercado, né? Assim, e com uma imagem muito, muito bacana dela, assim, a verdade é que eu me lembro isso, eu sempre uso a palavra elegante porque ela lá para mim, desde o primeiro momento, foi essa impressão que eu tive, né, de todos nos gestos, na postura, na forma de abordar as coisas, na delicadeza, né, então, sempre muito correta, muito correta, muito correta, muito correta. Então, essa é a imagem que eu tenho dela, de uma pessoa correta, de uma pessoa, a imagem é de todas as interações que a gente teve, né, a gente nunca dividiu nenhum cliente, né, mas o mercado sempre gostou muito dela, elogiou muito dela, a reputação dela era muito bacana, né? Uma imagem muito legal, né? Muito bem. Muito obrigado, Kiki Moretti, fundadora e CEO do Grupo Impress, por estar conosco nesse momento de celebração da vida e da carreira da Lala Aranha. Eu que agradeço por ela ser um ícone, uma precursora, né? Realmente foi uma precursora no mundo do PR para as mulheres, principalmente, né? Então, obrigada. E que a Obrigado. imagem dela seja sempre lembrada mesmo. Tá? Muito bem. Obrigada. Esse especial da websérie A Comunicação Empresarial no Brasil, a história contada por quem ajudou a escrever a história, que hoje celebra a vida e a carreira de Lala Aranha, recebe mais um convidado que teve o privilégio de compartilhar o convívio dessa profissional à época em que era diretor-geral da Agência Nacional de Petróleo. Eu me refiro ao professor Davi Zilberstein, que ao longo da sua carreira, além de diretor da ANP, ocupou cargos de relevância como de secretário de Energia do Estado de São Paulo, na gestão de Mari Covas. Em outras oportunidades, Davi Zilberstein também esteve no convívio de Lala Aranha e ele vai fazer esse relato para a gente aqui. Professor Davi, muito obrigado por estar conosco nesse momento em que prestamos uma homenagem a Lala Aranha. Bom, eu que agradeço poder participar desse momento. Como você falou, é um misto de momentos de tristeza pelo momento que ela lá nos deixa do convívio, mas como você falou, celebrar também a existência de uma pessoa que teve uma relevância enorme na área de comunicação corporativa. Eu conheci ela lá, trabalhando com ela em 2 ocasiões. Você mencionou a Agência Nacional do Petróleo, também na época da Varig, ela lá também esteve conosco, mas eu diria que não só nesses momentos, mas a participação da Lala permeou muitos anos do meu convívio profissional e pessoal, inclusive com alguma relação com a família da Lala também. E então a Lala deixou de ser, eu deixei de ser cliente da Lala, mas não deixei de ser amigo da Lala. E sempre de alguma maneira a Lala, nós nos cruzávamos em diversas ocasiões, quando ela lá preparava um livro para uma empresa que comemorava aniversário de existência no Brasil, ela lá me convidou para participar.
A Lala sempre tinha, então, um momento em que nós nos esbarrávamos sempre, e sempre era uma grande satisfação, era um grande prazer. Então, a Lala era uma grande profissional, e nessa área não é a questão não é puramente técnica, né? A Lala não fazia cálculos, a Lala lidava com pessoas. Então, não é uma ciência exata, é uma ciência que eu reputo como uma ciência das pessoas. E as pessoas não são exatas. Então, é uma coisa muito difícil de fazer, mas eu diria que ela lá fez com brilhantismo, com carisma, com empatia, com elegância, enfim, principalmente com muita competência também. Na Varig, aliás, Lala era gaúcha, né? E uma curiosidade que ela nos revela na entrevista que nos concedeu por ocasião da websérie, que será reprisada na sequência, ela conta que ela começou na área de turismo e depois que ela migrou para a área de relações públicas. Foi nesse período em que vocês tiveram o primeiro contato? Não, já bem depois, quando eu tive com ela lá na Varig, eu já tinha passado pela ANP, eu já tinha saído da ANP há mais ou menos uns 5 anos, um pouco menos. E eu já conheci ela lá de relações comuns com outras pessoas, e o fato dela prestar serviço para as empresas onde eu estava foi uma feliz coincidência. E o fato de eu já conhecê-la, entender, saber quem era ela lá, facilitou muito o nosso trabalho. Então, você trabalhava com alguém que te dava prazer de estar junto. Quer dizer, era uma coisa muito boa, essa questão do convívio com a Lala. Muito bem. Lala deixa não só saudades, obviamente, mas deixa lições, né? E deixam boas recordações para cada um de nós. Professor Davi Zilberstein, muito obrigado por estar conosco nesse momento em que nós celebramos a vida e a carreira de Lala Aranha. Muito obrigado, viu? Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade também de poder dar meu testemunho sobre a Lala também. Obrigado. Muito obrigado. Seguimos com esse especial da websérie A Comunicação Empresarial no Brasil, a história contada por quem ajudou a escrever a história, um projeto realizado pela Mega Brasil entre 2021 e 2022, e que hoje celebra a vida e a carreira de Lala Aranha, profissional que teve a sua trajetória marcada por uma grande contribuição à comunicação empresarial. Mas, paralelamente à sua atividade profissional, e muitas vezes por conta dela, Lala Aranha estabeleceu, pelo seu caráter e seu carisma, relações pessoais sólidas e duradouras, como a que saberemos a seguir por Sandra Martinelli, presidente da ABA, Associação Brasileira de Anunciantes, a quem agradeço pela sua presença nesse especial em homenagem a Lala Aranha. Muito obrigado, Sandra. Obrigado, Marco, pela essa oportunidade de estar aqui. Falar da Lala é muito difícil e nesse exato momento, com muita emoção, né? Mas eu gostei do que você disse, né? Nós devemos celebrar a vida da Lala e especialmente nós que tivemos esse presente, esse privilégio de conviver com a Lala, devemos agradecer muito de termos tido esta oportunidade. No meu caso, a minha amizade com a Lala fez 37 anos de amizade. Nós até comemoramos esses 37 anos, desde 1985, quando eu entrei para a Ogilvy e a Lala era diretora da Ogilvy. Nesses 37 anos, a Lala me influenciou pessoal e profissionalmente de uma maneira quase que impossível de contar. Mesmo em 5 minutos não seria possível, muito menos em 5 horas. A Lala me ajudou aqui em São Paulo, eu mineira de Poços de Caldas, chegando em São Paulo, me ajudou a me ambientar, me contou tudo sobre relações públicas, eu sou formada em relações públicas. A Lala tinha muito orgulho disso, porque ela foi realmente uma influência para o nosso mercado de relações públicas, comunicação, marketing em geral, muito grande. Então, ela tinha muito orgulho de quem era formado em RP como ela. A Lala me influenciou na forma como eu me visto, a Lala me influenciou na forma como eu falo, ela me ensinou a oratória,
ela me ensinou sobre gestão e, do ponto de vista pessoal, era a pessoa onde eu passava meus réveillons, era onde passava alguns natais com ela, porque ela foi amiga, irmã, foi um pouco mãe, ela era um pouco mãe de todos, e vou sentir muito a falta dela. Eu sei que ela está em bom lugar, mas eu preferia que ela estivesse aqui com a gente e estivesse continuando aí a fazer a sua comidinha, nos convidava sempre para a casa dela, além de tudo, cozinhava super bem, gostava de juntar as pessoas à sua volta. Teve 2 filhas maravilhosas que ela teve muito orgulho, 3 netos fantásticos. A vida também foi generosa com a Lalá, porque a Lalá viveu cercada de amor e de atenção dos amigos e da família. E é isso, Marco. Como outros convidados já definiram, e o seu depoimento vem corroborar com isso, a existência da Lalá foi marcada pela elegância, né? Elegância nos gestos, no trato, na atenção que tinha com as pessoas, né? A Lalá se vestia de maneira elegante, falava elegantemente, nos ensinou também relações governamentais em Brasília, que era uma das especialidades tantas que a Lalá tinha, né? Então, ela influenciou, Marco, toda uma geração, né? Os 37 anos que eu tenho de amizade com a Lalá são exatamente os anos em que essa geração foi influenciada pela Lalá, foi inspirada pelo jeito de ser da Lalá. Muito obrigado pelo seu depoimento nesse momento em que nós prestamos essa homenagem e, como já dissemos aqui, celebramos a vida e a carreira de Lalá Aranha. Muito obrigado, Sandra Martinelli, presidente da ABA, Associação Brasileira de Anunciantes. Muito obrigado. Obrigada. Voltamos com o especial da websérie A Comunicação Empresarial no Brasil, a história contada por quem ajudou a escrever a história, que hoje celebra a vida e a carreira de Lalá Aranha, profissional que nos deixou nesta última quarta-feira e que teve a sua trajetória dedicada à comunicação empresarial. Durante parte da sua vida, a Lalá Aranha esteve à frente do Conherp Primeira Região ou integrou aquele conselho dentro da diretoria. Apaixonada pela profissão, que sempre defendeu e sempre defendeu a ampliação dos horizontes das relações públicas enquanto atividade, mesmo quando ela não estava diretamente envolvida nas instituições do setor, ela participava das atividades promovidas por elas, e foi numa situação dessa que a Lalá Aranha encontrou Elaine Lina de Oliveira, que à época era presidente do Conherp Segunda Região e responsável pela organização do POP, Prêmio Opinião Pública. Elaine, muito obrigado por aceitar o nosso convite, estar aqui nesse momento de celebração da vida e da carreira da Lalá Aranha. Oi, Marco, muito obrigada pelo convite, eu fico muito honrada sempre que recebo um convite da Mega, e especialmente aqui para celebrar e para honrar uma profissional que inspirou tanto, a gente inspira ainda, né? O meu contato com a Lalá, na verdade, assim, a minha história com a Lalá começou até antes do meu contato diretamente com ela. Quando eu ingressei no Conherp em 2004, eu passei a ouvir falar muito sobre a Lalá, porque foi quando, né, mergulhei mais fundo no mercado nacional das relações públicas de premiação. E foi justamente em 2006, quando eu estava presidente do conselho, conduzindo o POP, como você bem falou, que a CDN, que era então, né, tinha a Lalá como diretora, venceu o Prêmio Opinião Pública na categoria Administração de Crises, inclusive com um case da Coca-Cola. E foi aí que eu tive a honra de conhecê-la, né? Ela veio a São Paulo para receber esse prêmio, e eu já era encantada, né, com tudo que ela fazia, com todos os depoimentos que eu ouvia dela. Então foi um prazer muito grande conhecê-la. Eu lembro que foi uma figura que me marcou bastante. Ela sempre muito simpática, muito séria, muito elegante, né, mas muito marcante também. Então, assim, foi uma figura que com certeza se destacou. E a partir daquele momento eu passei a acompanhar ainda mais de perto, né? E esse case justamente, né, da Coca-Cola que ela conduziu e que foi vencedor,
Puxa, quantas vezes eu apresentei esse case em sala de aula e, né, eu posso dizer que todos os alunos que eu formei depois de 2006 conheceram e passaram a admirar a Lala, né, a partir desse projeto e também pela obra dela, né, nos artigos, né, o livro, né, Cartas a um Jovem em Relações Públicas, né, que inspirou tantos jovens e, enfim, para mim foi uma figura muito marcante, então assim eu não esqueço e fico muito sentida. Eu acho que é realmente uma grande perda para a nossa profissão, mas ela deixa um legado assim que inspira muito e eu tenho certeza que vai inspirar ainda muitas gerações. Muito obrigado, Elaine Lina, por estar aqui conosco nessa edição especial da websérie A Comunicação Empresarial no Brasil, a história contada por quem ajudou a escrever a história, que hoje presta essa homenagem a Lala Aranha. Muito obrigado. Eu que agradeço. Um grande abraço a todos. Nesse encontro de hoje, que celebra a vida e a carreira de Lala Aranha, clientes e amigos dão seu depoimento, sempre lembrando com carinho e reverência desta profissional que nos deixou nesta quarta-feira, 21 de setembro. Mas e trabalhar diretamente com Lala Aranha? Como teria sido? A jornalista Regina Antonelli, produtora e apresentadora do programa Making Off, na Rádio e TV Mega Brasil Online, foi colega de Lala Aranha. E ela está aqui conosco para contar um pouco como foi essa convivência. Regina, obrigado por estar aqui conosco nessa homenagem que prestamos a Lala Aranha. Oi, Marco. Eu que agradeço essa oportunidade, viu? Que eu tenho boas lembranças com a Lala. Não vou entrar no mérito que ela era uma excelente profissional, porque eu tenho certeza que isso todo mundo fala, todo mundo acha, porque é verdade mesmo. Mas em 1991, que foi quando eu comecei a trabalhar na AB, obviamente, ela era presidente da AB, e lá também estavam o Celso Barata e Sandra Martinelli, que foram amigos até o final, né, da Lala. E tem um episódio muito interessante que aconteceu, que nós atendíamos um cliente que era a Associação das Construtoras de Centrais Energéticas, e tinha o Mário Pinto, que era o presidente, o Filizola, secretário executivo, e uma certa vez a Lala, ela resolveu fazer um jantar na casa dela para convidar esses clientes, né? E aí fez o jantar, e eles eram muito assim, como é que eu posso dizer? Pessoas assim muito formais, né? Eles eram formais demais, né? E a Lala, toda elegante, elegante em todos os sentidos, não só na maneira de vestir, como já falaram, né? Mas também elegante na maneira de falar, na maneira de ser, né? Aliás, isso aí acho que era uma marca registrada da Lala. Aí ela convidou esse cliente para um jantar na casa dela. E em determinado momento estávamos todos sentados assim numa sala à parte, não na sala de jantar, quando Lala, Celso também falou, pediram para eu cantar para o cliente, né? Porque sabiam que eu cantava, né? E aí Lala colocou assim a sala meio assim, meio à luz, né? E aí eu comecei a cantar e pediram para cantar Carinhoso. Eu cantei Carinhoso na capela. Gente, foi uma coisa muito interessante, muito legal. E, assim, tudo se deu de uma forma tão elegante como era a marca registrada da Lala Aranha. Então, Lala, a gente vai se encontrar, viu? Ainda, viu? É verdade. Lala sempre elegante, como que você disse, mas sempre bem humorada também, um humor Sim, sim. bem refinado, assim como... Isso, né? é verdade. Um humor refinado mesmo. É Não é assim verdade. espalhafatosa como eu sou, entendeu? Mas é verdade. É Muito bem. verdade. Regina, eu queria te agradecer pela sua participação. Deve ter sido mesmo um privilégio trabalhar com Lala Aranha e com outras colegas que você aqui citou, Sandra Martinelli, que também está conosco nessa homenagem. Tenho certeza que nós vamos nos lembrar da Lala, claro, com saudades, mas sempre com boas energias, com coisas positivas. Muito obrigado de você Com certeza, com certeza. Eu que participar agradeço a conosco dessa oportunidade. homenagem. Viu, Marco? Beijo. Tchau. Tchau.
Entre aqueles que conviveram diretamente com Lala Aranha, ou conheceram por meio de seu trabalho, por meio das suas palestras, ou pelo seu livro Cartas a um Jovem em Relações Públicas, uma expressão é comum entre eles: inspiradora. Com tantas gerações inspiradas e espelhadas na profissional Lala Aranha, certamente o movimento paulista do GRESSE, Grupo de Estudos de Comunicação Empresarial, também se viu influenciado por ela. Quem pode nos relatar como foi o convívio daqueles jovens comunicadores com Lala Aranha é Amaury Marchese, jornalista, idealizador e coordenador do GRESSE na década de 80, que depois assumiu a presidência da Aberge com o objetivo de reestruturar a instituição. Amaury, obrigado por estar aqui conosco nesse momento de homenagens a Lala Aranha. Boa tarde, Marco. Triste, né? Chato, mas faz parte da vida. Lala é uma figura icônica, eu diria. A gente começou um trabalho, como você bem sabe, participou dele também, muito mais na base do desbravar do que do conhecer. Não é? Nós fomos obtendo esse conhecimento ao longo do tempo, e isso também aconteceu com ela. Eu diria que, como profissional de relações públicas que sou também, a gente começou a ouvir falar de relações públicas também por ela. Não é? Ela era uma figura muito doce, uma figura bastante aberta a novidades, às inovações, e isso fez com que a gente tivesse um relacionamento profissional, eu não vou dizer dos mais profundos, mas a gente sempre esteve alinhado com bastante coisa, né? Eu tinha muita proximidade com o Zé Rolim e com o Zé Carlos Ferreira, principalmente quando eu assumi a Aberge. Eles me ajudaram bastante, já com sua experiência. O Zé Carlos Ferreira, principalmente, participou de várias coisas lá conosco, e sempre a gente tinha o ecoar de Dona Lala atrás, né? Sempre ali. Depois eu tive passagens pela Calia, pela CDN, de relacionamento, onde ela também participou. E aí as nossas vidas se distanciaram, né? Eu fui fazer outra coisa, virei professor. Em algumas situações até convidei ela lá, mas ela estava no Rio, e aí a gente não teve condição de nos ver mais frequentemente. Mas, sem dúvida, a palavra que você usou, eu vou repetir, ela era uma pessoa inspiradora. E mais do que isso, ela tinha no rosto a credibilidade. Eu acho que por isso ela fez tanto sucesso no campo das relações públicas. Principalmente num momento onde a nossa profissão passou por uma certa desconfiança, né? Principalmente quando os lobistas começaram a aparecer de uma forma um pouco mais clara aqui no Brasil, e as pessoas não sabiam bem o que era aquilo, e ela era uma pessoa que ajudou muito a imagem das relações públicas serem limpas, né? Vamos dizer assim, vamos limpar essa imagem, e nós sabemos fazer. Então, primeiramente, gratidão, porque a gente aprendeu muito, né? Segundo, pelo convívio, enquanto a gente pôde conviver, em função da nossa vida ser um pouco diferente um do outro. Mas, assim, vai ficar. Eu acho que fica o carinho, e principalmente a imagem de um profissional, de uma profissional, no caso, absolutamente sensacional do ponto de vista daquilo que a gente tinha no momento como inspiração. Muito obrigado, Amaury, por estar aqui com a gente nesse momento de comemoração da vida e da carreira de Lala Aranha. Obrigado. É isso aí. Obrigado, Marco, por mais uma oportunidade.
As páginas da comunicação empresarial no Brasil têm, muitas delas, a assinatura de Lala Aranha. Ela que integrou a equipe da AAB, que consideramos a mãe das agências de comunicação do país, passou por importantes outras, deixou sua marca em equipes que formou, apresentou o encantamento da profissão de relações públicas que abraçou para aqueles que começavam a travessia por ela e liderou movimentos e políticas de mercado. Escreveu suas páginas da comunicação e assinou outras tantas de colegas que, assim como ela, e talvez inspirados nela, buscaram na literatura aprimorar, enaltecer e engrandecer a profissão. Elisa Prado, diretora de comunicação corporativa da Vivo, foi uma dessas pessoas que teve a oportunidade de trabalhar e de ter uma obra de literatura do setor avalizada por Lala Aranha. Elisa, muito obrigado por estar aqui conosco nesse momento de homenagens a Lala Aranha. Marco, eu que agradeço o convite. Para mim é uma honra. Hoje eu estou, e desde ontem, muito emocionada, muito triste com a perda da Lala Aranha. Como você mesmo disse na introdução, Lala foi para mim uma inspiração em todos os sentidos, porque era uma pessoa de uma ética, né, de uma responsabilidade, de uma elegância, e que marcou muito minha carreira. Quando eu iniciei em relações públicas, isso foi lá em 89, exatamente 89, quando eu comecei a trabalhar na AAB Ogilvy. Foi meu primeiro trabalho em relações públicas, e eu tive o prazer de tê-la como a nossa chefe, né? Era o Rolim Valença e ela. E ela me ensinou muito, desde a forma de se vestir, de falar, de fazer um bom planejamento de relações públicas, de fazer um trabalho de gestão de crise. E tudo essa bagagem que eu tenho hoje, essa carga de conhecimento em relações públicas, veio dela. Então, isso é muito emocionante falar dela. Em tudo que eu fiz até hoje, todos os livros que eu fiz, eu sempre chamei ela lá para trabalhar comigo, para olhar os meus textos, para provar o que eu fazia. E no segundo livro que eu escrevi, que a gente fala sobre gestão de reputação, ela fez o prólogo. E nesse prólogo, ela tem um texto primoroso, e nesse texto ela defende justamente a questão a coerência entre falar e agir, né? Das empresas, das instituições. Então, para mim um prazer muito grande falar dela, porque é um pouco que, quando eu falo que eu me inspirei, é uma história muito grande, porque desde aquele momento que trabalhei com ela na AAB Ogilvy, depois, muitos anos, eu saí, a gente continuamos amigas, profissionalmente amigas e próximas, e depois ela me chamou para fazer parte da diretoria e sociedade na Cali Assunção Associados. Então, foram 2 momentos, para mim, de muito aprendizado com a Lala Aranha. E o aprendizado, não só pessoal, é muito importante dizer isso, mas também, obviamente, o profissional. Quer dizer, você teve a oportunidade de trabalhar, inclusive, com ela, ser quase uma sócia dele na Cali, é isso? Sim, eu fui sócia associada, né, como nós falamos, do Ronald Assunção, o Clóvis Calia e a Lala. Eram os 3 sócios, e ela então me chamou para cuidar de toda a parte de atendimento, né, na diretoria de atendimento das contas. Então, foi uma época, para mim, muito boa, de grande aprendizado com ela, com o Ronald, com o Calia, que também já se foi, e que é uma pessoa que eu tenho, né, que eu tinha... Foram os 3, né? Os 3 foram, para mim, grandes exemplos. Elisa, com quem conversei nesse especial que estamos fazendo para a Lala Aranha, houve uma expressão que foi comum, e até eu disse isso já em uma das intervenções, a quase todos eles, que era a elegância que rodeava a personalidade da
da Lala Aranha, e não se referiam exclusivamente à elegância no trajar, mas no comportamento, nas atitudes, nos relacionamentos. Esse sentimento você tem também em relação a ela? Não tenho dúvidas, Marco. Lala era elegante na postura, na forma de falar, no que ela vestia, né? Ela era muito era o taier que ela usava era um taier bem cortado, né? Ela sempre estava com um bom sapato, uma boa bolsa, né? Muito os cabelos penteados corretamente, a forma como ela se posicionava. Eu vou te falar, eu imito a Lala Aranha todos os dias, né? Quando eu era assim jovem e que eu via a Lala entrar na AB Movimento, né? Com aquela postura, com aquela forma de ser, eu falava, eu, quando crescer, quero ser a Lala. Então, me emociona muito isso, porque, para mim, é uma história de vida. É a história da minha vida. Muito bem. Elisa, quero agradecer bastante a oportunidade de estar com você, de você estar aqui conosco nesse momento de celebração da vida e da carreira de Lala Aranha. Muito obrigado. Obrigada a você, Marco, e que ela lá esteja em paz. Sem dúvida está, e como prometido lá no começo da nossa série, agora nós reprisamos para vocês a participação da Lala Aranha no 4º episódio da websérie A Comunicação Empresarial no Brasil, a história contada por quem ajudou a escrever a história. Vamos assistir. Olá, ouvinte da Rádio Mega Brasil Online, olá você que nos acompanha pelo canal do YouTube da Mega Brasil. Damos início aqui, eu e Eduardo Ribeiro, a mais um capítulo da série A Comunicação Empresarial no Brasil, a história contada por quem ajudou a escrever a história. E hoje, Edu, nós temos uma convidada especial aqui, muito especial, que começou de turista na história, não é não, Edu? Pois é, Marco, a Lala Aranha, nossa convidada, né? Já cantou a bola, viu? Teremos aqui a oportunidade de conversar, conhecer um pouco mais. Profissionalmente, eu já até acompanho há vários anos, né, o trabalho, nós, né, acompanhamos já há vários anos o trabalho da Lala, as participações dela. Ela é uma ativista da área de relações públicas, além de tudo, participa de todas, tem participado ao longo da história das principais iniciativas institucionais, inclusive de relações públicas, e, portanto, tem deixado o nome dela gravado. Eu me lembro que eu não a conhecia e já ouvia falar da Lala Aranha, né? Quando a gente começa a nossa aproximação, né, Marco, com a área de relações públicas, lá nos anos, meados dos anos 80, né, que a gente começa a Comissão do Sindicato dos Jornalistas, com o REP, aquelas tentativas de aproximação, o nome da Lala Aranha já era um nome que se apresentava, né? Quando a gente decide fazer essa série, né, de buscar pessoas que ajudaram a escrever essa história, o nome dela veio naturalmente como um daqueles que a gente gostaria de entrevistar para incluir nesse nosso memorial, digamos assim, que certamente a gente vai transformar de alguma forma numa série escrita, talvez em livros, né, que a gente vai avaliar. Mas a Lala é uma figura muito participativa, né? E muito querida da área de relações públicas por tudo que ela tem feito, por tudo que ela faz. E tem essa peculiaridade aí que a gente nem sabia nos bastidores aqui na conversa inicial, que a gente descobriu algumas coisas de como ela quando ela começou. Aliás, ela muito modestamente, Edu, ela disse que eu não ajudei a escrever a história, eu embarquei nela. E embarcou, literalmente, ela vai contar em que circunstâncias que ela embarcou, mas não, ela de fato ajudou a escrever e continua ainda ajudando a escrever essa história. Então, Lala, vamos começar sobre como que foi o teu ingresso nesse segmento da comunicação empresarial. Você não era da área, né? Não, eu não era da área, eu trabalhava em turismo, tinha uma agência chamada Retur, em Porto Alegre, com outros 2 sócios,
e nós representávamos a VASP em Porto Alegre, toda a operação da VASP, quando a VASP era gloriosa. E naquela ocasião, no final da década de 70, início da década de 80, a AB era a agência de comunicação empresarial da VASP. E num congresso em São Paulo, da VASP, eu conheci o José Carlos Fonseca Ferreira e o José Rolim Valença, e eles falaram muito sobre relações públicas, sobre comunicação empresarial, sobre a importância das relações em geral, e me mostraram um anúncio que tinha sido criado pelo Duailib, com a figura do querido presidente John Kennedy, olhando assim de uma janela e colocando o John Kennedy como se fosse um empresário, né? Quando você está só, você precisa de consultores que lhe auxiliem. Mais ou menos era isso que o anúncio dizia, lógico, com as palavras belíssimas do Duailib. E eu, na hora, confesso que eu me apaixonei pela proposta da AB, né? E houve assim quase que um relacionamento de boas-vindas de ambas as partes, porque logo em seguida daquele congresso eu fui convidada para inaugurar a AB em Porto Alegre. Naquela época o Rio Grande do Sul estava muito em alta no país, principalmente no governo federal, e então eles precisavam ter um bom contato em Porto Alegre. Então, assim que eu comecei, foi amor à primeira vista. Aliás, Edu, Marco, fala. Não, então, a propósito, né, que a gente tem, desde a primeira edição, a gente tem dito que a AB é a mãe de todas, né? É a agência pioneira, a agência que colocou as relações públicas na agenda, no holofote, no horizonte do setor empresarial, que já tinha um certo trabalho de relações públicas, mas sempre endógeno, né? Sempre interno e também sem grandes escolas, era uma coisa muito incipiente. A AB chega com... Já até tinha, segundo o Mestieri falou para a gente, tinha uma ou outra iniciativa paralela, mas que não teve a grandeza da AB. E o testemunho da Lala é mais um nessa direção, de que a AB era realmente a grande força de relações públicas. E, curiosamente, Marcos, só para a gente contextualizar, ela tem uma trajetória de entrada na AB muito parecida com o nosso primeiro convidado, que é o Carlos Eduardo Mestieri, que também não era da atividade de relações públicas, era advogado, e acabou se apaixonando pela atividade. Então, mostra... O Antônio de Sálvio era jornalista, quer dizer, você vê que ali tinha um mix, o Rolim Valença era publicitário, o José Carlos administrador de empresa, tinha um mix de profissões, né? E o bacana é assim, que eles realmente, com toda essa persuasão, eles acreditavam nessa área, porque eles convenciam as pessoas a abrirem mão de suas profissões originais para entrar nessa aventura maravilhosa que foi as relações públicas, né, Marco? Mas aí você ia fazer algum eu ia lembrar que a VASP, que foi, de certa forma, que encantou a Lala Aranha, tinha um trabalho de relações públicas, certamente muito influenciado pela AB, que sempre foi modelo, né? E você até que lembrou aqui a mim o nome do Mário Lima, que era o Relações Públicas, né? Tinha uma voz bonita, ele sempre participava de alguns eventos que a gente participava na época também, acho que talvez o sindicato, e eu lembro que me chamava muita atenção, eu falei, mas esse moço tem voz de locutor. E a VASP tinha um trabalho de relações públicas encantador, né, Lala? É verdade, é verdade mesmo, e foi assim um início de carreira para mim como relações públicas, foi muito importante. Primeiro, porque a gente tem que reconhecer que a AB, naquela época que eu entrei, já tinha mais de 15 anos, já era considerada uma escola, já tinha formado profissionais como Vera Giangrande, como Eduardo Mestieri, como Antônio de Salvo,
Quer dizer, pessoas que depois saíram dali, abriram as suas próprias empresas e que deixaram, cada um deles deixou um registro, deixou uma dádiva para a AB em termos de escola, né? Então, eu tenho muito orgulho de ter pertencido à AB. Não foi um caminho fácil, mas eu cheguei lá. Agora, o que te levou a abrir mão da sua carreira? Porque você, no turismo, você estava alçando voos, né? Inclusive, você contava para a gente aqui que tinha feito viagens à China, enfim, não sei se foi nesse período, mas você já tinha uma carreira até promissora nesse segmento. O que é que te encantou e que fez você abrir mão desse segmento e se entregar até certo ponto numa aventura, porque você era uma iniciante, pelo que você fala, enfim, né? Como é que foi Exato, isso? O que me levou, na realidade, foi uma coisa que eu sempre busquei na minha vida, aliás, duas coisas. Uma chama-se relacionamento e a outra chama-se transparência. Foi isso que me levou a abrir mão da minha carreira de profissional de turismo, como eu era, né? A gente fazia turismo ongoing e outgoing, né? Para essa área de relações públicas. Bom, e aí como é que... Tem uma frase que o Mestieri diz, que eu gosto muito, que eu uso muito e sempre peço para ele licença para usar, né? Que relações públicas, na realidade, tem muito a ver com harmonia, harmonização, né? E eu acho que harmonia é uma coisa que todos nós buscamos. Harmonia entre os povos, entre as pessoas, entre as empresas, entre os empresários, entre os empregados, né? Então, essa palavra harmonia também é uma coisa que sempre me cativou muito. Bom, e aí na AB, como é que foi a sua trajetória? Você deixou a sua agência, começou a trabalhar em que condições? Bom, eu abri uma pequena agência em Porto Alegre, aí logo em seguida fui multada, houve uma tentativa, na realidade eu não fui multada, houve uma tentativa do Conherp, que já existia, de multar a empresa porque não tinha nenhum profissional responsável em Porto Alegre de relações públicas para assinar os planejamentos e as propostas que nós fazíamos. Não teve dúvida, eu não tive dúvida, eu não quero ir contra a lei, como eu dizia na época, né? Eu fui fazer um curso, por isso que eu falei que foi um caminho difícil. Eu fui fazer um curso noturno na PUC, na FAMECOS, de Relações Públicas. Fui lá, me formei. Muitos dos meus professores tinham até vergonha de me ver sentada lá, mas, enfim, a lei mandava, né? Como manda ainda, né? E é uma lei absurda. E então começamos nessa pequena agência, tivemos clientes importantes lá, e com o passar do tempo, o Rolim e o José Carlos, que eram os proprietários da AB, né, me acenaram com essa possibilidade de ir para Brasília. Com isso, eu fui promovida de gerente da agência de Porto Alegre a vice-presidente e fui para Brasília para reiniciar um escritório que já existia. Eu me tornei sócia, inclusive, no papel daquele escritório, né? Porque a AB estava parada, mas fomos para o mesmo lugar, para o mesmo edifício presidente, né? E lá eu montei uma equipe com duas profissionais fantásticas, uma secretária fantástica, e assim fomos em frente. E, Eduardo, você está no mudo, eu ia falar justamente isso, que a gente daqui a pouquinho vai entrar para o intervalo, mas você quer fazer uma pergunta antes? Quem eram essas profissionais, você lembra? São vivas ainda? São Guida Lacerda e a outra chama-se Tânia Caldas. Cada uma a Guida casou com um embaixador na época, está vivendo a sua vida, aposentada. A Tânia também era muito ligada na área de cultura, está também vivendo a sua vida.
e aposentada assim como eu, que finjo que estou aposentada. E agora, uma curiosidade, né? Nós, infelizmente, não conseguiremos trazer aqui para essa nossa conversa o professor Manuel Carlos Chaparro, que atravessa uma fase difícil de saúde, né? Teve um derrame e se recupera, mas ele não conseguiu evitar a sequela. Mas o Chaparro foi um caso muito parecido. Depois de anos de atividade profissional, ele foi fazer o curso de jornalismo. Ele já tinha ganho o prêmio ESSO lá em Recife, né? Veio para São Paulo, fez o curso, fez o mestrado, fez o doutorado, e é um dos pioneiros, porque o Chaparro foi sócio do Gaudêncio Torquato na Proal, que é também, na área de jornalismo empresarial, é a mãe de todas, né? Então, é uma curiosidade muito grande. Mas eu queria saber se ela lá, na época da troca da agência de turismo pelas relações públicas, você perdeu dinheiro ou você ganhou dinheiro? Eu ganhei dinheiro. Eles tiveram que te pagar bem, né? Comprar seu passe, né? Eu ganhei um dinheiro muito maior, que foram todos os meus companheiros, que foram as pessoas que me formaram e as pessoas que eu pude formar, que hoje estão em grandes postos da comunicação no Brasil inteiro. Esse talvez tenha sido o meu maior dinheiro. Né? E uma coisa interessante, Lala, é que nessa trajetória, você acabou fazendo escola, né? Você acabou escrevendo livros, né? Você fez uma obra com a Berge, né? Sobre os primeiros passos de relações públicas, uma coisa, não sei se é esse o nome exato, né? Eu queria que você contasse um pouquinho também sobre essa sua faceta. Quer chamar o intervalo, Marco? Vamos entrar com o intervalo rapidinho e, na volta, a gente retorna com esse comentário, essa complementação da Lala Aranha, contando esse trecho, esse período da história na qual ela ingressou na AB, transformou a sua vida profissional e, a partir daí, transformou as nossas também, né? Em medida que ela se tornou a excelente profissional que é, e, como ela mesma acabou de destacar, aí, ajudando, inclusive, a formar outros novos profissionais. A gente vai para um breve intervalo e voltamos dentro de instantes com a continuação desta série. Até já. Vacina Sim. Ela protege você e protege os outros. Vacina Sim. Uma campanha para todos. Olá, ouvintes da Rádio Mega Brasil Online. Olá, você que nos acompanha pelo canal do YouTube da Mega Brasil. Voltamos na continuidade desse capítulo da nossa série especial, a comunicação empresarial no Brasil, a história contada por quem ajudou a escrever a história, uma série que se estenderá até a nossa comemoração, né, Edu, de 30 anos em julho do ano que vem, julho de 2022. Bom, Lala, o Edu, no bloco anterior, havia perguntado a você como é que foi esse trabalho que você desenvolveu junto com a Berge, porque vale destacar que muitas pessoas já escreveram sobre a história das relações públicas. Nós agora estamos aqui tendo essa iniciativa de ouvir as pessoas, o depoimento de cada uma delas, que quem participou mesmo. E você teve essa participação protagonista e, inclusive, desenvolveu esse trabalho junto com a Berge. A gente queria saber, então, um pouco como que foi essa experiência. Bem, vamos voltar aos fatos. Na realidade, junto com a Berge e com vários outros profissionais, nós lançamos há cerca de 2 ou 3 anos, se não me engano, o livro Risco Empresarial, que foi coordenado pela minha querida e antiga
assistente, hoje diretora de comunicação da Vivo, Elisa Miranda Prado. Isso foi muito recentemente. Quanto ao meu livro, sozinha, solo mesmo, o nome dele é Cartas a um Jovem em Relações Públicas, e faz parte de uma coleção da editora Elsevier. Então, vamos ao histórico. A editora Elsevier era meu cliente. E gostavam muito do nosso trabalho, e um dia um dos diretores perguntou se eu gostaria de escrever um livro nessa coleção que eles têm, que tem nomes fantásticos. Pitangui escreve para cirurgião plástico, Fernando Henrique Cardoso escreve para políticos, se eu podia fazer a mesma coisa, e entrar na coleção Cartas a um Jovem. É um jovem postulante a alguma profissão, né? No meu caso, o livro foi Cartas a um Jovem em Relações Públicas, e na época eu fiquei assim, enfim, mas eu recebi um empurrão muito grande de uma colega minha de trabalho, que foi a Malu Fernandes, que me ajudou, inclusive, a processar esse conteúdo desse livro, né? E é um livro que eu gosto muito de ler, de reler. Praticamente tudo que está ali nesse livro eu faria novamente. Eu abordo todos os aspectos da profissão, né? E eu chego a uma conclusão no livro que é importante. A gente sempre ouve, né? Atrás de um grande homem tem uma grande mulher, né? E eu acho que atrás de um grande trabalho de relações públicas, um grande trabalho de comunicação para uma empresa, né, tem uma grande empresa. Então, no caso, eu elegi nesse livro a Shell como essa grande empresa que me fez e me deixou atuar como profissional de relações públicas durante 10 anos. A Shell foi meu cliente durante 10 anos, meu não, cliente da agência durante 10 anos. Depois ainda voltou a ser cliente quando eu abri uma agência de publicidade, onde eu coordenava a comunicação corporativa. Quer dizer, se o cliente não está aberto a receber, se o cliente não está ligado naquilo que é importante para o seu trabalho, dificilmente um profissional consegue ir à frente, né? E a Shell realmente é um cliente de tirar o chapéu. Nós estamos falando de 2012, né? É isso mesmo? O lançamento... 2012, O lançamento do livro. Fica, então, a dica, né? Aliás, esse livro foi lançado no nosso congresso, né? Na noite de autógrafos que nós fizemos lá com alguns autores, né? Exatamente. Não teve assim, uma audiência muito grande, mas foi uma experiência interessante que a gente conseguiu reunir alguns autores, né, de publicações, e ela lá veio do Rio de Janeiro, especialmente para o lançamento, para participar da noite ali comemorativa. Foi muito legal, porque foi bem próximo mesmo do Congresso. É verdade, foi marcante para a gente. Lala, eu queria voltar, então, à sua estreia em Porto Alegre com a agência. Como é que era o mercado de relações públicas à época? Primeiro, situar exatamente o ano em que foi isso, se você se lembrar. E como é que era o mercado naquela época? Já era um mercado consolidado ou você foi com aquela investida daquele papel da desbravadora, facão na mão, abrindo picadas pelo mato, construindo a reputação, os primeiros alicerces? Como é que foi, Lala? Foi mais ou menos assim. Foi uma batalha. Eu me lembro que eu fui visitar um grande empresário até hoje, de uma empresa fantástica lá no Rio Grande do Sul, uma que ganha todos os prêmios todos os anos. Esse empresário era meu amigo pessoal, marcou uma hora para eu poder explicar a ele o que eram as relações públicas. E a secretária dele me recebeu e me disse assim: olha, a senhora vai me desculpar, embora o doutor fulano tenha marcado essa reunião, nós não atendemos aqui pessoas que vendem enciclopédias, que são vendedoras de livros,
Ou, enfim, eu não me lembro o que mais que ela falou. Eu digo, olha, eu acho que você está enganada. Eu vim aqui conversar com o doutor fulano e eu sou relações públicas. Ela disse, mas relações públicas não é aquela moça que fica também na porta da boate para receber as pessoas, na porta do nightclub? Eu digo, não, relações públicas tem curso superior. Bom, aí me detive a explicar. Então, este foi o cenário que eu encontrei naquela época. Quer dizer, e daí para frente continuou sendo difícil. A gente teve clientes importantes em Porto Alegre, muito importantes, alguns talvez que não tivéssemos mais hoje, até pelos fatos que aconteceram no país. E, enfim, foi um trabalho, como eu disse, foi um caminho difícil, porque tinha faculdade, tinham as pessoas que confundiam relações públicas com festeiros, e até há pouco tempo atrás eu vi o ministro do STJ falando sobre aquele Marcos Valérios, dizia que ele era relações públicas, nunca foi relações públicas, né? Então, descobriram que Marcos Valério é o senador, né? Não, Marcos Valério foi uma pessoa... Desculpa, é o Marcos Rogério, desculpa, eu confundi com outra figura. Foi uma pessoa de Minas... Sim. Então, tinha uma agência lá de publicidade e tal. E eu fiquei indignada, foi o Lewandowski que disse isso, e mandei uma carta para ele, explicando o que era relações públicas, como várias outras cartas que eu tenho mandado durante toda a minha vida. Já dá um segundo livro, hein, Lala? Agora não para os jovens, né? Agora... Foi difícil, mas foi muito bom. Mas a secretária deu a oportunidade de você dar a sua primeira aula, né? Talvez. Lógico. Já era professora na época, mas já serviu como um treinamento, né? E aí você foi para Brasília, reabrir uma agência que já tinha um nome, que já tinha uma reputação, que fechou. E como é que foi a recepção do mercado em Brasília para a reabertura da agência pelas suas mãos, da AB? Olha, não foi nada fácil, mas não foi difícil como foi em Porto Alegre, evidentemente, né? E eu me lembro que 2 ou 3 meses depois que eu estava em Brasília, a senadora, hoje ex-senadora Ana Amélia, que dirigia lá em Brasília a RBS, me convidou para uma entrevista na Rádio Gaúcha. E na Rádio Gaúcha ela perguntou, você é lobista? Eu digo, se lobista é fazer relacionamentos, eu sou lobista. Olha, meu filho, para que eu fui falar isso, né? Mas eu fui lobista, muito tempo em Brasília. Lobista igual a relações governamentais, né? E o trabalho não foi fácil, porque foi uma fase de transição, né? Eu peguei o governo militar, dito ditadura, né? Com passagem para o presidente Sarney, a morte do nosso querido... Bom, para o presidente Sarney, e, enfim, foram esses anos que eu fiquei lá, até o próximo presidente. Aí então, quantos anos no total lá? Hein? Quantos anos você ficou em Brasília? Eu fiquei mais ou menos uns 6 anos, porque no final eu ia e vinha, ia muito para São Paulo, mais ou menos uns 6 anos. Depois você já se estabeleceu no Rio de Janeiro, é isso? Não, depois eu fui para São Paulo, eu fui convidada pelo Ronald Assunção para substituir o Agostinho Gaspar na presidência da AB. Já Ogilvy, né? Agora, Lala, qual a diferença que existia ali? São, enfim, se é que a gente pode chamar, os mercados são diferentes, né? Porto Alegre, os clientes, o tipo de relações públicas que eram
eram feitas ali nesse mercado de Porto Alegre divergia, era muito diferente do de Porto Alegre. Tinha que ligar e desligar a chavinha cada vez que você pisava na capital, saía de lá, voltava a chavinha. Como é que era essa coisa de você sintonizar no profissional de relações públicas pela demanda que você tinha do mercado? Olha, a demanda do mercado, na realidade, para o trabalho em Brasília, basicamente era de clientes de São Paulo e do Rio de Janeiro. O interface é que era diferente, né? As pessoas com quem eu tinha que me relacionar para poder, de alguma maneira, colaborar com o trabalho de relacionamento dos meus clientes é que era diferente. Então, em termos conceituais, não havia problema nenhum, não. Não precisava ficar dando pulinhos e mudando a chave. Lala, e aí, quando termina a fase A, B, né, você vai assumir a presidência da OGV, o que acontece com a sua carreira? Minha carreira deu um up assim, fantástico, porque eu passei a fazer parte do board da Ogilvy, né? Fui para os Estados Unidos fazer um curso que eles chamam lá de brincadeira, curso para presidente, que era da Harvard Business School, que era uma espécie de um MBA, né? Enfim, eu sempre tive um apoio muito grande, não só enquanto só AB dos seus diretores, como depois como Ogilvy dos seus diretores, sempre. O board lá era formado por 8 presidentes, né? Eram 5 agências diferenciadas de comunicação e marketing e a área administrativa, né? Sempre me deram todo o apoio. E, então, eu fui até, num final de semana, fiquei hóspede na casa do presidente mundial da Ogilvy. Então, assim, é um up muito grande, é uma coisa fantástica. O que eu recebi da Ogilvy, o que eu recebi da AB foi muito conteúdo, né? E o que eu recebi da Ogilvy foi um final de carreira como profissional de relações públicas integral, né? Porque depois eu fundei uma agência que era de publicidade e relações públicas, né? Foi fantástico também. Então, eu tive 2 grandes empregadoras na minha vida que, na realidade, me deram tudo, acreditaram em mim sempre. Então, eu não tenho absolutamente nada a reclamar. Ao contrário, me senti muito honrada com esse diferencial de relacionamento que eu tinha dentro da AB e dentro da Ogilvy. E essa passagem para você voltar a ter seu próprio negócio durou quanto tempo? Você ainda tem essas atividades? Não, eu não tenho mais. A agência que nós fundamos foi a Calia Assunção e Associados. Era o Clóvis Calia, que já faleceu, o Ronald Assunção, que hoje mora no México, o Elmer Pereira e eu. Éramos os 4 sócios. O Elmer Pereira foi sócio investidor, acreditou em nós. Nós saíamos da Ogilvy para fundar essa empresa, né? E lá eu trabalhei durante 4, 5 anos, mais ou menos. Depois ela foi comprada por um publicitário. Nós tínhamos contas fantásticas, como conta do Banco do Brasil e outras grandes empresas, né? E decidimos que estava na hora eu, particularmente, já queria sair, já queria vir morar no Rio com a minha família. E o Clóvis e o Ronald ficaram ainda 3, 4 anos, conforme o contrato exigia, e também cada um seguiu a sua carreira. Mas foi um período muito bom esse de negócios. A Calia Assunção é uma agência muito super reconhecida, né? Ela estava sempre nas grandes concorrências, sempre na vitrine, sempre na mídia, né? Eu tenho uma lembrança muito forte dessa marca também, de publicidade.
Edu, eu vou chamar mais um intervalo e aí a gente volta daqui a pouquinho para falar um pouco mais sobre essa experiência que a Lala Aranha nos traz, sobretudo dessa junção de relações públicas com publicidade. Isso, de certa forma, você deu um passo após o seu passo seguinte profissional, foi na CDN, se eu não me engano, como diretora de atendimento. Uhum. Curiosamente, a agência, em um determinado momento, também enveredou por esse caminho de trazer a publicidade para dentro das relações públicas. Aí eu queria que você comentasse isso um pouquinho também, que vai ao encontro até das raízes da AB, né? Em que a junção de várias atividades se complementavam nas relações públicas. A gente vai para um breve intervalo e voltamos dentro de instantes na continuidade do nosso encontro de hoje com a série A Comunicação Empresarial no Brasil. Até já. Elas me perseguiam. Falavam mal do meu cabelo, das minhas roupas, do jeito que eu falava, da cor da minha pele. E eu pedia para parar. Mas não adiantava de nada. Eu fiquei tão desanimada que eu parei de cuidar de mim. E eu comecei a me cortar. Então, quando eu descobri que pedir ajuda não era vergonha nenhuma, eu fui lá. Aquilo era bullying. E tinha que parar. Então, eu fui até a direção da escola, porque eu sabia que eles podiam me ajudar. Eu contei tudo para os meus pais. E eles falaram que se isso acontecesse de novo, era para eu falar. Para com isso. Eu não gosto. Isso não tem graça nenhuma. Depois que eu pedi ajuda, a direção resolveu e os meus pais também. E eu nunca mais passo por isso de novo. Respeito é bom e todo mundo gosta. Já o bullying é péssimo e não tem espaço para ele. Olá, ouvintes da Rádio Mega Brasil Online. Olá, você que nos acompanha pelo canal do YouTube da Mega Brasil. Voltamos para mais uma parte do nosso encontro de hoje, que fazemos com Lala Aranha, contando um pouco da sua passagem pelas relações públicas, pela comunicação empresarial, ela que, de fato, ajudou a escrever essa história também. Lala, você tem uma relação com uma agência aqui de São Paulo, que é uma agência muito tradicional aqui de São Paulo, a CDN, e que você encontrou no Rio de Janeiro, mas você já estava lá no Rio. Como é que foi? E pelo jeito você estava lá no Rio já não na atividade de relações públicas, você já tinha vendido a sua agência, né, a Calia, né? Exatamente, eu já tinha vendido a agência e vim para o Rio de Janeiro porque a minha neta tinha nascido, a primeira neta, né? E eu queria curtir essa vida familiar, né? Que durante muito tempo me foi, vamos dizer assim, foi difícil para eu conseguir curtir plenamente. Então, eu resolvi vir, e eu sou uma pessoa muito curiosa, chata de curiosa, e eu vi o IBMEC lançando um curso, o MBA de e-business. Aí me inscrevi, fiz lá o teste para entrar no MBA, que a gente tinha, não sei se ainda faz teste hoje em dia, mas naquela época tinha que falar muito bem inglês, porque os livros eram todos na língua inglesa, né? Uhum. E então me inscrevi nisso. Aí encontro um grande amigo meu, que era diretor da CDN, e que a gente sempre se encontrava na ponte aérea, ele indo para a CDN e eu indo para Ogilvy, né? Ou indo para Calia Assunção. Ele sempre carregava o meu laptop, naquela época o laptop era pesado, hein? E esse amigo meu me convidou, eu já estava praticamente aposentada, já tinha dito, não trabalho mais, chega,
só me convidam para resolver crise, eu não quero mais saber de crise, né? E aí ele me convidou para dirigir a AB. Não adianta, né? Quando a gente é relações públicas, a gente quer ser a vida inteira. E eu acabei aceitando dirigir a AB aqui no Rio de Janeiro. O diretor tinha saído para escrever um livro maravilhoso, aliás, sobre o Ayrton Senna. E então eu resolvi aceitar o convite do Cláudio, e assim conheci João Rodarte, Yara Pérez, conheci o André Greenless, toda a CDN em São Paulo, porque as nossas reuniões eram em São Paulo. Foi uma etapa muito proveitosa da minha vida. Eu vi a CDN passar por algumas fases importantes, né, de estruturação, e, enfim, foi uma passagem muito boa. Eu fiquei na CDN, eu acho que uns 7 anos, mais ou menos, depois disso. Ou seja, de certa forma, Lala, isso se concluiu uma trajetória, um ciclo, porque a CDN é uma agência muito focada em jornalismo, a Cali era muito focada em publicidade, a AB era muito focada em relações públicas. Você fez o círculo completo aí, com experiências complementares, de certo modo, né? Agora, como é que você enxerga as relações públicas de hoje, Lala, com essa trajetória, evolução, chega a internet, chegam as redes sociais, chega a inovação, a Big Data, os robôs, e a gente sabe que públicos são públicos, né? Você tem que ter o relacionamento. Mas como é que você tem acompanhado essas transformações, o seu olhar? Olha, o meu olhar é aquele que praticamente eu sempre tive. Comunicação é uma coisa fantástica, ela tem várias disciplinas, né? As disciplinas se complementam. Eu tive uma grande oportunidade na minha vida, como você falou, de trabalhar numa empresa de relações públicas, numa agência de publicidade / relações públicas, e numa agência cuja base era o jornalismo / relações públicas. Então, eu tive essa felicidade, para mim foi muito importante, isso me abriu várias portas de conhecimento, né? E me encheu de conteúdo. Eu acho que eu podia hoje falar horas sobre tudo isso, escrever livros sobre tudo isso, né? Mas não pretendo, não pretendo. E então eu vejo que essa complementação embaixo de uma coisa chamada comunicação, até podemos incluir marketing, podemos incluir várias outras disciplinas, né? Essa complementação, ela é muito importante. E isso era uma coisa que eu sempre achei, né? Tanto é que eu comecei a minha vida estudando jornalismo na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né? Sempre achei que a gente podia, enfim, ter algumas áreas de atuação diversas, porém complementares, né? E sempre tive colegas, jornalistas, administradores de empresa, publicitários, trabalhando em relações públicas. Então, eu acho que eu escolhi o caminho certo. E aí a gente estava conversando, né, Marco, sobre a questão da atividade de relações públicas, a questão dos CONREPs, dos CONFERPs, e a gente sabe que ela lá tem um posicionamento bem crítico, aliás, como outros nossos convidados também já se manifestaram aqui. Só que ela lá tem uma peculiaridade, depois você pode até complementar. Ela foi presidente do CONREP, né? E acho que ela assumiu a presidência do CONREP no Rio de Janeiro exatamente para tentar arejar, tentar fazer a mudança, que a gente sabe que é difícil, né? Em 2013, né, lá, se não me engano, foi quando você assume a presidência lá do CONREP do Rio, da primeira região.
E é curioso o seu posicionamento crítico, que não é exclusividade. Já tivemos aqui outros convidados, como o Eduardo lembrou, que também foram, assim como você, aparentemente vai ser crítico pelo aquele tom da nossa conversa inicial. Como que você enxerga essa relação, esse engessamento, se é que a gente pode chamar dessa maneira, Lala? Lá no nosso principal evento, no Congresso da Mega Brasil, nós passamos a entender o evento de comunicação, mas de uma maneira transversal, passando por todas as áreas da empresa, e a comunicação deixa de ser uma exclusividade do departamento de comunicação, que tem ali um aspecto de gestor, né? Mas cada um desses vários departamentos produz o seu conteúdo, conversa com o seu próprio público, e eu não sei se isso reflete um pouco o que é o mercado, e a gente queria, então, saber da sua opinião e do seu posicionamento. Olha, o meu posicionamento sempre foi muito claro. Ele está registrado em várias palestras que eu fiz, inclusive na Mega Brasil, num congresso da Mega Brasil, né? Ele está registrado, enfim, em livros, em vários artigos que eu escrevi para a Berge. A minha passagem pelo Conherp se deveu exatamente a esse meu sonho de tentar abrir o conselho para outras profissões que trabalhassem como relações públicas. Por que não ter o nome, né? Eu tive um colega chamado Celso Barato, um brilhante jornalista, né, que está por aí ainda escrevendo muito bem. Ele era um brilhante em relações públicas e não podia se chamar como tal. Isso é um absurdo, né? Eu achava isso um absurdo e acho até hoje. Eu entrei no Conherp com essa tese, eu levei isso ao Conherp federal, nós fizemos várias reuniões de vários Conherps, alguns contra, outros a favor de abrir o conselho. Ouvimos várias pessoas, presidente da Berge, presidente da Abracom, ouvimos a parte acadêmica, ouvimos de todos os lados, mas, infelizmente, aquela gestão que eu estava e a gestão do Conselho Federal não conseguiu aprovar nenhum tipo de abertura para o Conselho. Aí eu desisti do Conherp, realmente, porque eu entrei com essa finalidade, né? E eu continuo sendo crítica, e eu acho que um bom jornalista pode ser um bom RP, um bom administrador. Eu me lembro quando o José Carlos Fonseca Ferreira, que era administrador de empresas, me dizia: nós administramos a comunicação do cliente. Então, um bom administrador pode ser um relações públicas, né? E um bom publicitário também pode, qualquer outra atividade cujo mandatário dessa atividade saiba se relacionar, entenda que a comunicação é importante, saiba que toda a comunicação empresarial deve ser transparente, né? Então, eu acho que é uma profissão que está acima dos conselhos, né? Não sei como explicar melhor isso, mas acho que foi um grande erro ter o conselho. E eu me lembro, Lala, porque a gente tem acompanhado muito esse processo, né? Eu, o Marco, a Mega Brasil, de muitos anos, já até fomos bem próximos do Conherp, ajudamos a organizar algumas edições do Prêmio Opinião Pública, sempre no sentido de ajudar, né? E eu me lembro, muitas vezes, dessa questão normativa de multas, né? Que é uma coisa que enlouquece qualquer agência de comunicação, mesmo os departamentos de empresas que recebem uma multa lá, não é uma multa pequena, né? Porque não tem alguém registrado no Conherp. E quantas vezes eu não ouvi as pessoas trocando a plaquinha do Departamento de Relações Públicas para qualquer outro nome, né? Pronto, acabou as relações públicas naquela empresa, continuando as relações públicas com outro nome, ou seja lá o que for, né? Então, na verdade, é uma maquiagem absolutamente desnecessária, quando você poderia fortalecer engrandecer
trazendo grandes talentos e fazendo um curso de pós-graduação ou de aperfeiçoamento, como a maioria dos profissionais com um senso crítico maior defende, né? Lala, Verdade. por que, então, na sua opinião, essa ideia, essa proposta não prospera? Porque a gente ouve esse clamor já há muito tempo, e devo lembrar até, você citou o nome da Vera Jangrande, que junto com o Edu Ribeiro também, à época o Eduardo coordenava o grupo de assessores de imprensa do sindicato, que foi aonde eu conheci, já desde lá se falava de certa forma, nesta abertura, porque ali se admitia a atividade de comunicação, de jornalismo empresarial, à época era como se chamava, né? Praticada pelas duas atividades, sendo que era uma reclamação das relações públicas, que era uma atividade exclusiva deles. Quer dizer, esse clamor já vem de muito tempo. Por que isso não prospera? Já que estamos falando de algo do século passado, né? De uma proposta do século passado. Eu realmente não sei. Eu acho que tem algumas pessoas poucas pessoas, mas pessoas importantes no mercado e na academia, que se agarram a isso com todas as forças e não há jeito de passar adiante. Eu já cresci ouvindo falar sobre isso, né? Os meus próprios primeiros patrões, né, o Rolim e o José Carlos, já eram contra isso. Eles, inclusive, se tornaram relações públicas, porque na época houve como é que a gente chama? Uma abertura logo... 2 anos, deram 2 anos para profissional, quando abriram o Conselho de Relações Públicas, provisionamento. Provisionamento, esse é o nome. Eles foram provisionados, eles, a Vera, o Mestieri, enfim, todos esses grandes nomes foram provisionados, né? E eu tive como assessores, durante a minha época de Ogilvy, grandes jornalistas que eram relações públicas fantásticos, mas não podiam ter esse nome, né? Deixa eu aproveitar a sua experiência internacional. Nós que seguimos tanto o modelo, a cartilha de relações públicas norte-americana, a escola em que nós nos espelhamos, né? Como é lá? Seria algo a se copiar também, já que ou a seguir um exemplo? Eu acho que já foi. Eu acho que já foi. Eu acho que essa área de relações públicas, como eu vejo, né, com várias disciplinas em equipe trabalhando, né? Eu acho que nos Estados Unidos o trabalho de relações públicas é muito personalista. Grandes relações públicas, né? Grandes personagens, né? E no Brasil, não. No Brasil, a gente aprendeu o modelo antigo americano, que era trabalhar em equipe. Então, e continuamos até hoje. Eu tenho visto equipes fantásticas trabalhando junto, né? E tanto é prova de que relações públicas é um amontoado, vamos dizer assim, de disciplinas de comunicação, que quando você reúne uma equipe com vários participantes de várias disciplinas diferentes de comunicação, o trabalho é muito mais brilhante. E eu acho que isso acontece de fato aqui no Brasil. Eu vejo profissionais trabalhando em agências e liderando agências, pessoas fantásticas que eu estou acompanhando, mais jovens do que eu, evidentemente. Eu tenho acompanhado até pelo anuário da Mega Brasil, que me ajuda muito, que eu recebo todos os anos. A minha amiga Cris me ajuda a receber. Eu tenho acompanhado, tenho lido. Eu acho que nós trabalhamos mais e muito bem em equipe. Fazemos coisas muito melhores, com resultados muito mais rápidos hoje do que a escola norte-americana.
E a escola norte-americana tem uma coisa que, em relações públicas, em comunicação em geral, né, que está muito fora de moda, que é o correto. Né? Como é que se diz? Politicamente correto? Politicamente correto. Então, está muito fora de moda e eles adotaram isso. E aqui no Brasil, graças a Deus, tem uns que querem e tal, mas a gente vai em frente. Eu tenho uma tese, Lala, que eu nunca defendi, obviamente, e ela, hoje eu até tenho falado menos nela do que eu já falei, que eu considero que, mesmo sem ser um teórico, sem ter nunca lecionado, né, mas eu considero que a Escola Brasileira de Relações Públicas ou Comunicação Corporativa, como muitas vezes a gente chama, ela tem um lado importante, quando você fala de transparência, né? Você falou de ética, transparência, que é a influência do jornalismo. Quando os jornalistas chegam para a área de relações públicas, ali nos anos 70, 80, eles impactam isso e começam a levar conteúdos e a questão ética que trazem lá do jornalismo, isso impacta todo o trabalho, né? E isso foi um legado, de certa forma. Hoje, obviamente, ainda são 50% os profissionais que atuam na área são jornalistas, pelo menos formados em jornalismo, e tem esse legado que é de você chegar para o cliente e falar, olha, não vamos fazer isso aqui vai ser um tiro no pé, vamos ser transparentes, vamos ser éticos, etc. Então, eu acho que esse fator da escola brasileira é um diferencial da nossa escola mesmo. É uma coisa que não é muito comum você ver por aí. Não sei se eu estou certo ou não. Não, está certíssimo. Eu concordo plenamente com isso. Eu concordo. Eu acho que o jornalismo trouxe uma forma de agir para a área de relações públicas, comunicação corporativa, fantástico. Tanto é que eu abençoo muito a Aberge. Né? A Aberge soube, de alguma forma, se transformar também numa escola de comunicação empresarial. Né? E ali ela abraça tudo, e isso é fantástico. E os jornalistas estão muito bem lá, os RPs estão muito bem lá, os administradores também, os publicitários também, os coaching também, hoje tem tudo, né? Os pesquisadores também, então está tudo lá na Aberge. Eu acho assim, a Aberge foi um ganho de 20 anos para cá, foi um ganho fantástico para a área de comunicação empresarial, né? E a Abracom não, perdão, a BRP, que é de profissionais de relações públicas, que não faz essa diferença entre o profissional ser formado em relações públicas, apresentar o diploma de relações públicas ou não. Ou seja, se o profissional faz relações públicas, ele pode se associar à BRP. Então, eu acho que são duas entidades que contribuem muito para a comunicação empresarial, assim como a Mega Brasil, porque esse anuário que vocês fazem é uma coisa fantástica. Fantástica, vocês estão de parabéns. Muito obrigado. Muito obrigado. Nós ficamos lisonjeados ao receber esse elogio de quem veio. Olha lá, bem, chegamos ao final do nosso encontro. Infelizmente, nós conversaríamos aqui por horas, né? E ainda mais como chegamos neste tema agora, no final da nossa conversa. Mas eu queria agradecer. Marco, eu vou prolongar só mais um pouquinho. À vontade. Eu sou muito intrometido, né? Primeiro, assim, para dizer, Lala, que desses pioneiros, eu e o Marco só não tivemos a oportunidade de conhecer, e eu sei que está vivo ainda, o José Rolim Valença, né? Que eu sei um pouco da história dele, da importância que ele teve, mas não consegui conhecê-lo. Aí ele soube que depois ele foi morar no interior, está para o interior, mas ninguém sabe direito onde ele está, e ele anda recluso, enfim. Porque o José Carlos Fonseca Ferreira foi nosso parceiro, né, Marco? Esteve várias vezes na Mega Brasil. Eu lembro disso. Fez reuniões conosco lá, ele ia para os Estados Unidos, voltava com umas ideias, chegava lá, e a última foi quando ele trouxe uma técnica de coaching usando como base os cavalos. Cavalos, né? Exatamente. Foi muito engraçado, porque a gente não entendia nada, né?
mas ele falava com uma vibração impressionante. Depois ele ficou doente, né? Eu soube pelo Mestieri, ele ficou doente e a gente acabou perdendo contato. Mas tivemos várias vezes com ele, né? E o Mestieri, e o de Vera Jangrande foi, acho que, a nossa primeira palestrante, né? O primeiro congresso que fizemos. Lá na ISPM, né? Exatamente. Então, mas aí eu queria só que ela lá complementasse um pouquinho com a história pessoal dela, que a gente acabou não abordando, né? Ela falou mesmo que fez recentemente uma viagem lá a Porto Alegre para ver a família. Ela falou, fui ver a gêmea. Ela disse que tem uma irmã gêmea que é ela idêntica, mas inclusive na voz, né? Como é que é a sua família, seus filhos? Não sei se você tem mais de um filho, né? Que você falou da neta. Conta um pouquinho aí de sua... Eu tenho 2 filhas mulheres, a Astrid e a Beatrix, que tem nome de princesas, né? Era o desejo do pai. Elas hoje, as 2 são profissionais, estão na ativa, né? A minha filha Astrid mora aqui comigo, com a minha neta Bruna, que está se formando agora em publicidade aqui na UFRJ e já está trabalhando na área de pesquisa de inteligência. E tenho 2 outros netos que moram na Inglaterra. A minha filha é terapeuta lá, casada com inglês, mas são muito jovens ainda. O Zico, com apelido por causa do jogador de futebol, mas o nome dele é Thomas, que tem 12 anos, e a Laura May, que vem fazer 15 anos esse ano, em dezembro, aqui na minha casa. Essa é a minha irmã gêmea? E a sua irmã gêmea? O Eduardo ficou curioso com a irmã gêmea, né, Edu? A minha irmã gêmea mora no Rio Grande do Sul, chama-se Zênia Aranha da Silveira, em nome da minha mãe. Ela foi uma grande transformadora como mulher. Durante 20 anos, ela presidiu uma coisa dificílima, que é a Associação de Produtoras Rurais. Olha só. No Rio Grande do Sul, e agora está aposentada, mas continua labutando, tem uma fazenda maravilhosa com o marido, e também tem um casal de filhos, e está muito bem, está lá, e eu adoro ir para lá e estar com ela. Ela é a minha cara metade. E o Lalá? Como é que surgiu o Lalá? O Lalá surgiu da seguinte forma: quando nós nascemos, naquela época não tinha esse exame que diz, né, quantos filhos, o sexo, etc. Então, eram gêmeos, foi uma surpresa para o meu pai e para a minha mãe, que já tinham tido 3 filhos, né? E aí, na hora, não se sabia que nome dar e tal, e aí aquelas pulseirinhas que faziam de plástico, né? Colocaram uma Lalá, que era o apelido de uma irmã do meu pai, e a outra Zazá, que era o apelido de Zênia, o nome da minha mãe. E assim nós fomos para o berçário. Aí se falou para toda a família. Meu pai teve 14 irmãos criados, né, lá do Rio Grande do Sul. Aí ligou aqui para o Rio de Janeiro, para uma das minhas tias, e disse, olha, nasceram a Lalá e a Zazá. Que horror! Não pode ter Zazá, porque aqui no Rio de Janeiro tem um rendezvous chamado Zazá, Madame Zazá, não pode ter esse nome. Não, é que a gente colocou na hora e tal, porque não sabia, eram 2, né? Mas que nome iam dar? Íamos dar o nome de Zênia e Eloá. Então, nasceram e ficamos Zênia e Eloá, só que a vida inteira todo mundo me chamou de Lalá e a minha irmã todo mundo chamou de Zênia. E até hoje eu tenho dificuldade de responder pelo meu nome verdadeiro, porque até na faculdade eu tive problema com o meu primeiro diploma, que foi de letras, exatamente porque metade dos professores dava nota para Lalá e a outra metade para Eloá. Na hora de formar foi uma tragédia. Então, essa é a minha vida maravilhosa, que eu tenho prazer em contar para vocês. Virou marca registrada, né, Lalá? Tá bom, para a gente encerrar, então, rápido. Seu momento agora é o quê? É momento família, Lalá? O meu momento agora é momento família e um momento de preocupação e aflição
com o que a gente está vendo nesse país, né? Então, eu ajudo fundei uma associação pro bono aqui no meu bairro, no Leme, chama-se Viva Leme, junto com outras pessoas, evidentemente. E agora eu estou fazendo um projeto aqui, que deve terminar essa semana, vamos lançar em seguida, que chama-se Leme Sem Fome, porque me aflige demais, me abala demais ver esse monte de gente passando fome. Então, agora eu estou ocupada com isso. Né? Não deixo de estar seguindo aquilo que eu aprendi com muitos dos meus clientes, né? Que é ajudar o próximo. Ajudar o próximo e tentar resolver uma crise que realmente, como você disse, sem precedentes, né? Muito bem. Lala, muito obrigado pela sua presença. Nós ficamos honrados aqui e muito felizes em ter esses detalhes, não só da sua vida, mas dos episódios que a cercam, né, desde quando você começou a sua carreira, e que certamente colaborou muito até onde nós chegamos até aqui com o crescimento da atividade. Eu agradeço muito, eu acho muito importante participar sempre, vocês podem contar comigo, porque é isso que eu passo adiante, nós precisamos participar e se posicionar e ser transparentes, e temos que ser assim até o fim da vida. E eu tenho já um grupo de descendentes, como eu digo, que é maravilhoso, que eu tenho muito orgulho, que eu ajudei a formar e a se estabelecer, e acho que todos nós devemos ter, e vocês estão tendo também aí, com o trabalho de vocês estão deixando um legado fantástico. Beijo para vocês, tchau. Obrigado, Lala. Tchau, Lala. Uma grande aula. E admiradores, né, Edu? Está diante de dois aqui, né? Sim, ainda mais agora que conheci a Lala um pouquinho melhor. Muito obrigado a você que nos acompanhou também até aqui. Semana que vem temos mais um episódio de A Comunicação Empresarial no Brasil, a história contada por quem ajudou a escrever a história. Até lá.